senadores. Senhor presidente, eu trago na tarde e noite de hoje um assunto que ele é recorrente ultimamente no país e tramita também por esta casa do Congresso Nacional. É um assunto que, ao longo de mais de 70 anos, ele era pacífico, tranquilo, e agora virou motivo de mobilização, de entendimento, de corre para lá, para cá, para tentar viabilizar e mudar. E eu tenho muito medo dessas mudanças, senhor presidente. Vamos mudar para melhor e depois é para acabar. Eu me refiro, senhor presidente, ao horário da transmissão da Voz do Brasil. Há uma campanha através da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão para mudar o horário. Tirar das 19 às 20 para colocar no horário que mais convier às emissoras. Com a alegação de que neste horário não existe absolutamente audiência. O que não é verdade. Pelos levantamentos que têm sido feitos, pelas pesquisas encomendadas, não é essa a razão maior. Qual é o motivo maior? Está tirar a hora do Brasil, a Voz do Brasil, para botar jogo de futebol. O jogo de futebol tem o tempo inteiro, os horários já estão previamente estabelecidos, de 20 horas, 21 horas por diante. Então, senhor presidente, há mais de uma década assistimos a um debate sobre o tema mudança do horário de transmissão do programa Voz do Brasil. No governo federal, no Congresso Nacional, na Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, e entre inúmeros profissionais ligados aos meios de difusão, o assunto tem sido discutido com frequência, provocado realização de incontáveis reuniões e motivado a publicação de inúmeros textos, artigos, projetos legislativos e outras formas de manifestação. Em 1º de dezembro de 2010, em pronunciamento sobre o assunto, esta Casa aprovou o projeto de lei da Câmara dos Deputados, número 109 de 2006, origem no Legislativo, Câmara dos Deputados, projeto 592 de 2003, de autoria da deputada federal Perpétua Ameda, cuja emenda é a seguinte: dispõe sobre a obrigatoriedade de emissoras de radiodifusão transmitirem o programa oficial dos poderes da República, alterando o artigo 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 62, Código Brasileiro de Telecomunicações. O projeto de lei, senhor presidente, da referida deputada, com pareceres favoráveis das comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicações e Informática e de Constituição e Justiça e Cidadania, da Câmara dos Deputados, está em vias de ser encaminhado ao plenário daquela Casa, para a votação final, de acordo com sondagens recentes, devido às fortes pressões que estão sendo feitas em favor da sua aprovação. Ele conta com boa chance de se transformar em lei. No entanto, a matéria em questão, que expõe a intenção de alterar o artigo 38 do Código Brasileiro de Telecomunicações para que possa constar do seu texto a flexibilização do horário de transmissão do programa entre 19 e 22 horas, pelas emissoras comerciais e comunitárias, privadas e pelos veículos de comunicação educativos, vinculados aos poderes legislativo, federal, estadual e municipal, tem causado grande polêmica. De acordo com a proposição, o horário total do noticiário permanecerá o mesmo. Assim, os 60 minutos de programação continuarão distribuídos da seguinte maneira: 25 minutos para o Poder Executivo, 5 minutos para o Poder Judiciário, 10 minutos para o Senado e 20 minutos para a Câmara dos Deputados.
No que se refere às divergências de opinião existentes, convém destacar que, ao longo da tramitação do projeto, surgiram 3 posições distintas. A primeira, de caráter mais extremo, defende pura e simplesmente o fim da transmissão obrigatória. A segunda apoia as regras atuais, ou seja, a obrigatoriedade da emissão em horário único e fixo. Finalmente, a última posição, que preconiza a flexibilização, é a proposta que deverá ser votada em breve. É importante assinalar que a matéria conta com a simpatia do governo e com o apoio declarado da Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Telecomunicações, televisão, melhor dizendo, que, aliás, tem feito forte lobby entre os deputados federais para a sua aprovação. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, gostaria de aproveitar esta oportunidade para me manifestar contrariamente à flexibilização que, a meu ver, descaracteriza o programa de rádio mais antigo do Brasil, prejudica o interesse público e favorece a iniciativa comercial privada, que quer tomar conta do horário. A posição que deveríamos adotar é pela obrigatoriedade de transmissão do programa e pela manutenção de seu formato atual. É com esse perfil que a Voz do Brasil presta há quase 80 anos um relevante serviço ao povo brasileiro. A Voz do Brasil, criada em 1935, durante o governo Getúlio Vargas, queiramos ou não, faz parte da história da radiodifusão brasileira e não deve ser desvirtuada. É o noticiário mais antigo do rádio brasileiro e de todo o hemisfério sul, apesar de ser detentor desse patrimônio histórico, de levar a informação aos recantos mais longínquos do território nacional e de informar com isenção a milhões de brasileiros o que se passa no Executivo, no Legislativo, no Judiciário. Seu formato atual está sendo questionado por poderosos interesses econômicos e políticos. Para as empresas privadas de comunicação e seus aliados, o programa ocupa inutilmente o horário nobre, que poderia muito bem render milhões de reais de lucro. Além disso, acham que ele está completamente ultrapassado pelos novos tempos e pela presença das mídias altamente desenvolvidas, que têm o poder de levar a notícia para qualquer lugar, em tempo real. Ora, senhor presidente, isso é uma assertiva que, na verdade, não corresponde àquilo que nós conhecemos nos mais longínquos municípios e lugares do Brasil. Nem todo mundo tem acesso à informática, senhor presidente. Nem todo mundo tem um tablet na mão, senhor presidente. Nem todo mundo sabe o que é isso, senhor presidente. As pessoas ficam querendo questionar esse assunto, porque, na verdade, o interesse é totalmente diferente. Não é o interesse de bem informar a sociedade, mas é o interesse eminentemente econômico, financeiro, senhor presidente, para ganhar mais. E é muito prático isso. E o que eu acho mais interessante, e me assusta inclusive, é que conta com apoio destas casas do Congresso Nacional. As coisas, senhor presidente, estão mudando consideravelmente. Eu sei perfeitamente que a tecnologia avança com toda a força. Só que lá no sertão do Nordeste brasileiro, senhor presidente, lá nos recôncavos da Paraíba, onde, na verdade, as pessoas têm pouca leitura e não sabem mexer com a tecnologia desses equipamentos que nós estamos vendo diariamente, e é exatamente essa proposição que dizem, a coisa mudou, mas o homem do campo, o homem que mora na zona rural, ele realmente assiste, as pessoas pensam que não, mas ele ouve o seu rádio, praticamente aquele, todos eles usam, na cabeceira da cama está o rádiozinho lá, para ele ouvir a notícia, para que ele possa acompanhar o que acontece. E as emissoras comerciais, nos seus horários comerciais, não transmitem nenhuma matéria de interesse da sociedade brasileira, a não ser aquilo que, na verdade, possa dar
maior rentabilidade aos seus programas. Para as empresas privadas de comunicação, seus aliados, senhor presidente, o programa ocupa inutilmente horário, repito, mas, na verdade, isso é totalmente divergente daquilo que a gente ouve e que a gente assiste no resto do Brasil. Segundo esses agentes, os atuais veículos de informação são sofisticados e fazem parte do Brasil moderno, informatizado, totalmente urbanizado, industrial e poderoso economicamente. Em contrapartida, eles dizem que, nesses 77 anos, a Voz do Brasil pouco mudou. Mas ela não pode mudar, senhor presidente. Ela não pode mudar por uma razão muito simples. É a transmissão permanente das ações que são praticadas nos poderes constituídos. São os assuntos que diz respeito ao que é feito no Poder Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Estes assuntos essa matéria, ela é feita diariamente. Ela não é repetida. A Voz do Brasil de hoje não é a Voz do Brasil de amanhã. A Voz do Brasil de ontem não foi a Voz do Brasil de hoje. Todos os dias tem notícias novas, importantes, decisões adotadas, assuntos ligados ao Judiciário, processos julgados, decisões tomadas. E essas decisões são levadas no dia, na hora, através do rádio. Não é através da informática, não é através dos tablets, senhor presidente. Não é através dos meios de modernidade, não, mas é através do rádio, que é o meio de comunicação, ninguém se engane, mais ouvido no país. Por isso, senhor presidente, é que eu acho, como disse no início deste pronunciamento, não é de hoje que a Voz do Brasil enfrenta resistências. Nos últimos anos, ela teve de lutar contra inúmeras ações judiciais que contestavam a difusão do programa em seu horário tradicional. Algumas rádios que entraram com esses processos reivindicavam, por exemplo, transmitir jogos de futebol no horário oficial do programa. Mas, graças à lucidez dos juízes, todas elas foram rejeitadas. Por fim, é importante relembrar que os empresários de comunicações, quando compraram ou receberam suas concessões de rádio, conheciam perfeitamente as regras do jogo e não se opuseram ao horário. Eminentes senadores e senadoras, em dezembro de 2010, o Instituto de Pesquisa e Opinião, Meta, divulgou os resultados de uma enquete sobre hábitos de informação e formação de opinião da população brasileira 2, que estão disponíveis no site da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O levantamento, cuja amostra representou 12 mil domicílios particulares, escolhidos em todas as regiões do país, realizou 12 mil entrevistas, cujas pessoas de ambos os sexos maiores de 16 anos, de acordo com aquele instituto, na interpretação dos dados referentes ao programa Voz do Brasil, as conclusões foram as seguintes: entre os ouvintes de rádio, o que corresponde a 75% dos entrevistados, 56,3% consideraram importante ou muito importante a veiculação da Voz do Brasil e 22,7%, ou seja, mais de 31 milhões de pessoas declararam que costumavam acompanhar o programa. Por sua vez, no quesito referente à obrigatoriedade de sua transmissão, as regiões Nordeste, Sul e Sudeste apresentaram índices inferiores a 50% de aceitação. Mesmo assim, no Nordeste, 49,8% concordaram com a obrigatoriedade. Todavia, no Sul, 36,1% se mostraram favoráveis e no Sudeste apenas 31,4% aprovaram. Em contrapartida, no Centro-Oeste e no Norte, 50,8% e 60,1%, respectivamente, disseram sim à obrigatoriedade. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como podemos observar, os dados da pesquisa revelam claramente que, ao contrário do que é divulgado pelas empresas privadas de comunicação, a obrigatoriedade da divulgação diária da Voz do Brasil, entre 19 e 20 horas, é de grande importância para milhões de brasileiros,
sobretudo para aqueles que vivem na cidade, no interior e no campo. Finalmente, não podemos nos esquecer que, ao contrário do que dizem os críticos, a Voz do Brasil é um verdadeiro instrumento da democratização da notícia. Podemos dizer igualmente que o programa transmite aquilo que as emissoras comerciais não dizem. Por isso, acredito que a flexibilização pode ser vista como o primeiro passo para acabar de vez com esse programa de relevante envergadura para a comunicação dos assuntos republicanos, presidente. Daí a minha contrariedade. E gostaria que esta casa, ou a outra casa da Câmara dos Deputados, ao apreciar esta matéria, que ela fosse rejeitada, porque é o primeiro passo, senhor presidente, na minha observação, para acabar de vez com a Voz do Brasil, aquilo que na verdade fora construído ao longo de quase 80 anos. Nós agora tenhamos que fazer exatamente tirá-la do ar para atender determinados interesses que não são interesses republicanos, senhor presidente. São interesses de ordem pessoal, são interesses econômicos, não são interesses de fazer com que a sociedade brasileira, aqueles que vivem bem distante da capital da República, aqueles que vivem bem distante dos centros urbanos, sejam eles de maior ou de menor densidade demográfica. Por isso, espero que esta casa, as casas do Congresso Nacional, possam manter exatamente para preservar a dignidade da República Federativa do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.